primeira classe paga o resultado de hoje. Em um dia eu paguei a primeira classe. Você quer entender como? Arrasta pra cima que eu vou te explicar, mesmo que você não entenda nada sobre esse mercado. Fala aí, Sharcão, beleza? Vou falar aqui um pouco do curso MTM, Método Treino Milionário. Pô, irado o curso, não tenho o que falar. Tô ganhando um dinheirinho aí, ajudando os velhos. E, pô, fazendo aula de inglês, operando. Peraí, deixa eu abrir. Operando aqui, pô, online, ganhando um dinheirinho. Tá dando win aqui, pô, fico feliz pra caramba. E tudo seguindo o curso de vocês aí. A molecada falou que, pô, não compra não, que não dá certo isso aí, é mentira. E só tá dando certo e só sucesso. Tô ganhando um dinheirinho, ajudando meus pais aqui. E é isso. Valeu aí, não tenho o que falar do curso de vocês. Consegue operar em qualquer lugar. E é show de bola, não tenho o que falar mesmo. Valeu. Esse daí, talvez o Bruno Henrique tivesse a passada à frente, mas é um lance difícil pra caramba. Angulado ali pra câmera do impedimento, é possível que o Luiz Paulo estivesse dando condição novamente. E o segundo gol bonito, né? O segundo impedido. Aí fora os gols que o Flamengo perdeu ali. Teve um com o Gerson sem goleiro, sem nada, o zagueiro tirou em cima da linha, a bola voltou pro Gerson. Teve o Flamengo... O Douglas Borges fez um baita jogo, o goleiro do Volta Redonda. Verdade. Muito bem. Vamos ouvir o Jorge Jesus falando depois da partida. Roda aí o depoimento do técnico rubro-negro. Sim, é verdade. Depois desta retoma, o nosso terceiro jogo, todos os três jogos um pouco muito parecidos uns com os outros. Claro que este jogo já nos obrigou a correr mais. Este adversário, o Volta Redonda, mais forte que as outras duas equipas que nós jogámos nos outros dois jogos. Mas mesmo assim, foi uma equipa só num sentido único, foi a equipa do Flamengo. Fizemos 2 golos, mais uma vez podíamos ter feito 4 ou 5. Os jogos quando tu ganhas, começas a fazer 2, 3 golos, os jogadores começam a pôr as coisas mais fáceis e às vezes complicam, porque as oportunidades de golos que tivemos, o mínimo que tínhamos de fazer era mais 2 golos. Mas de qualquer maneira a equipa é muito equilibrada, muito sólida. Mais uma vez não sofreu golos, 3 jogos sem sofrer golos, 7 golos marcados, 0 sofridos. Cada vez esta equipa está melhor. E pronto, e agora temos mais um jogo quarta-feira, e vamos preparar para esse jogo. E, mister, o senhor continua até invicto, inclusive, no Maracanã, em relação ao Gabigol, ele que é o artilheiro do Flamengo na temporada e agora também é o líder de assistências, ou seja, uma característica que está melhorando muito nele também. Sim, o Gabigol tem umas características que ele não é só goleador. É verdade que o goleador alimenta-se muito dos golos que faz. Ele hoje já estava um bocadinho perturbado porque não fez golo, ainda não tinha feito golo durante o jogo, mas é um jogador que cria com muita facilidade para os outros jogadores. Nós temos jogadas muito bem trabalhadas e em qualquer momento vai aparecer linha de golo. Pode não ser golo, mas a oportunidade nós queremos com muita facilidade. E o que é que eu posso dizer mais? Posso dizer mais que esta equipa está muito bem, vai ter que parar outra vez para o interregno que vai haver. É uma pena porque já nos pararam o andamento que tínhamos. Vamos parar outra vez novamente, mas pronto, são situações que ninguém pode controlar, que é o caso da pandemia, e temos que saber obedecer e jogar com as regras do jogo. É isso que o Flamengo tem feito sempre e vai continuar a fazer. E eu queria que o senhor desse uma analisada nas atuações do Bruno Henrique, que foi muito eficiente no ataque, e também do Gerson, muito bem ali na marcação e na criação das jogadas, mister. São jogadores que são, como todos, são fundamentais na equipa, não é? Cada um com as suas características, e o Bruno esteve melhor que o que teve neste último jogo, não é? O Bruno esteve muito melhor, não pelos golos, ou pelo gol que fez, mas teve melhor em termos de movimentação, em termos de entrada dentro do jogo. O último jogo não entrou tanto dentro do jogo como entrou hoje.
E portanto isto é assim, os jogadores vão criando as suas qualidades e os seus momentos de forma de partida a partida. E pronto, os jogadores do Flamengo, como todos os outros, não é? É assim que crescem, é jogo a jogo. Mister Flamengo na final da Taça Rio, próximo jogo vai ser contra o Fluminense. E queria que o senhor analisasse o adversário, como vai ser enfrentar o Fluminense nessa final da Taça Rio. Com muito respeito, como fazemos com todos os nossos adversários. Temos a humildade suficiente para reconhecer a história e o valor do Fluminense. Hoje o Flamengo, antes do jogo, depois do jogo não sei, mas antes do jogo tem estado melhor. Agora uma final, e numa final tudo pode acontecer, não há favoritos nas finais e portanto queremos que seja um grande jogo e que seja digno da rivalidade que há entre o Fluminense e o Flamengo. Mas no Fla-Flu é o Ai Jesus, diz o hino rubro-negro. Fla-Flu na quarta-feira, antes do jogo. O Flamengo, como disse o Jesus, né, tende a ser melhor. Vamos ver o que acontece na partida, porque clássico é clássico e... vice-versa. Exatamente. Muito bem. Vamos ouvir agora, Rafa, Grafa, aquela conversa, aquele áudio do jogador do Boa Vista, o Everton Silva, lateral direito, sobre os bastidores de como é enfrentar o Flamengo dentro de campo. E claro que isso tem muito a ver com Jesus também, né? Então, roda aí pra gente ouvir, depois os nossos comentaristas comentam. Vou te falar uma parada, definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, é muito ensaiado, eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, toca, pula uma casa, agora arrasca. Pô, entra no 3, tem que entrar na movimentação do 3. Caralho, tu não entende nada, mano. Pedrão, você é maluco, pô. Não tinha como nem respirar. Que time é aquele? Foi bem engraçado, né, o áudio do Everton, né? Isso. Mas a gente sabe, é um jogador que passou aqui no Flamengo também, né? Se eu não me engano, né, Marcelo? Passou aqui, né? Passou aqui, passou por outros clubes também, a gente tem total respeito. Ficou engraçado, né, ele falar, mas assim, é bom, um elogio desse positivo é sempre, né, claro, o elogio já é positivo, mas um elogio da forma que foi assim, né, e tudo que é positivo pra gente é bem-vindo. Foi bem engraçado, né, todo mundo, né, viralizou aí, mas é legal, a gente tenta sempre procurar deixar bem sair as nossas comunicações, mas as nossas falas é segredo de Estado, daqui não sai nada, não podemos falar nada sobre isso. Isso aí foi antes do jogo de hoje, essa entrevista do Rafinha. Produção, roda de novo só o áudio, por favor. Dá um replayzinho pra gente aí do áudio do Everton Silva, lateral direito do Boa Vista. Ele desabafando com um amigo que, pô, esse time não dá, cara. Roda aí. Pô, Pedrão. Parada, definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, é muito ensaiado, eles ficam falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, toca, pula uma casa, agora arrasca. Pô, entra no 3, tem que entrar na movimentação do 3. Caralho, tu não entende nada, mano. Pedrão, você é maluco. Não tinha como nem respirar. Que time é aquele? Não, foi bem... Muito bom. Alguém tweetou, que eu não lembro quem foi, tô esperando o funk ficar pronto com esse áudio aí. Botar a batida, tum. Entra no 3. Ô, Grafa, você que jogou bola aqui, o que é pula uma casa? Ó, eu não tenho... É complicado eu falar, porque... Vai entregar o... entregar a coisa dos caras, mas eu acho que deve ser pular os setores do campo, né? Entra no 3, não é o número 3, deve ser alguma combinação... Entra na movimentação do 3. Talvez deve ser o jogador número 3 que deve estar organizando a jogada, ou o número 3 do Flamengo mesmo, para não falar o nome. Eu quando jogava na Alemanha, eu e o Josué, a gente ficava no vestiário, aí quando a gente ia cornetar alguém, falar alguma coisa do jogador, a gente não falava o nome do cara, a gente falava o número. Às vezes pode ser isso daí, o número do cara. O Rodrigo Caio é o 3, o Rodrigo Caio que inicia a jogada. Entra na movimentação do 3, como é que vai ser?
Jesus, eu não quero entregar o seu esquema aqui, não. Eu só tô achando, eu só tô falando o que eu acho que seja. Longe de mim querer beneficiar os adversários, né? Mas mesmo assim tá difícil segurar vocês, mas... Fala, Rafa. O Everton Silva joga no setor do Arrascaeta, né? Ele até cita o Arrascaeta. Eu acho que essa movimentação, com jogadores diferentes, é a que aconteceu no gol hoje. É quando gera dúvida. A dupla de dentro, né? E o meia do lado oposto geram a dúvida na dupla de zaga. E a gente viu como o camisa 3, o Heitor... Geralmente o 3 joga pelo lado direito, né? Da dupla de zaga. E quando o Heitor tem a dúvida gerada e se movimenta, aquele movimento do cara que vem do canto do campo, que é o Arrascaeta geralmente, para infiltrar e receber essa bola no lugar de um dos zagueiros do adversário. Foi o que o Bruno Henrique fez hoje, né? Ele se movimentou, ele infiltrou para receber a bola em profundidade. Esse pulo uma casa é bem doido, porque aí depende, né? O Grafa falou do saltar os setores do campo, né? Você imagina que na movimentação, e ela é muito bem coordenada, o Flamengo é um time muito entrosado hoje, eu consigo imaginar, por exemplo, jogadores que aglomeraram em um setor e algum outro indica, pula uma casa e vai para aquele espaço, para interpretar um novo espaço vazio, né? Para dar sequência com posicionamento em um outro setor do campo. Então, pula uma casa, passa desse espaço aqui e vai ocupar uma seguinte. Mas é bem difícil, assim. E não deve ser só isso, né? Tem muito mais. Faz sentido. O primeiro gol do Flamengo mesmo, a bola passa pelo Everton Ribeiro. Pode ter sido, pulou a casa do meio. A bola está aqui no lado esquerdo e já foi do lado direito para o Gabigol, que já toca de primeira. Pode ser isso também, a gente não sabe. Mas o X da questão, o grande mérito disso tudo é o Jesus tirar dos jogadores o melhor deles tecnicamente, mas para isso tudo dar certo, que vem dando certo no Flamengo, é a movimentação. É o jogador não ficar parado esperando a bola. Eu lembro ano passado que eu fiz um jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, se eu não me engano, lá em BH. E o Jesus cobrava muito que o Vitinho estava jogando no lugar do Arrascaeta esse jogo. E o Vitinho não vinha buscar ela. Quando os laterais pegavam a bola, aquela bola pelo meio. O Vitinho não vinha buscar, o Arrascaeta também, ou era o Arrascaeta, não lembro se quem que era, não vinha buscar. E o Jesus cobrava muito. Olha o meio, olha o meio. E o Rafinha, quando pegava a bola, ele ficava sem opção. Ele olhava para o lado e não tinha ninguém para receber no meio. Então, ou seja, essa movimentação de jogadores do Flamengo que fazem toda a diferença, que deixa os caras com a cabeça, igual o Everton falou lá. Pô, não dá para entender que os caras... A movimentação. Fala. Quando a gente mostrou o Autuori e o Odair falando, lá ainda falando de Botafogo e Fluminense, eu acho que tem dois exemplos que vão um pouco nesse caminho do que são as casas, né? Tem vários times, enfim, para explicação, para uma ocupação racional do espaço de jogo, você divide, cada treinador tem o seu método, enfim, o jogo em quadrantes, né? Você retalha o campo inteiro, em corredores e em alturas. E os jogadores, em tese, cada um dentro do seu modelo, o Flamengo aglomera mais gente no lado onde a bola tá em disputa, enfim, outros espaçam mais, o que seria o jogo de posição com jogadores dando amplitude, no lado oposto, esperando a inversão, espaçando a zaga adversária. Mas, enfim, você tem que ocupar racionalmente os espaços no campo de ataque para abrir espaços, enfim, para construir as suas jogadas, né? E aí, em tese, os jogadores do Flamengo já podem estar tão ambientados a essa... Primeira classe paga o resultado de hoje. Em um dia, eu paguei a primeira classe. Você quer entender como? Arrasta para cima que eu vou te explicar, mesmo que você não entenda nada sobre esse mercado.